O cristianismo é manipulação mental, refutando um argumento equivocado. Um dos argumentos mais repetidos por muitos ateus é a ideia de que a religião, e em especial o cristianismo, teria sido criado apenas como uma forma de controlar a mente das pessoas. Eles dizem que conceitos como pecado, certo e errado e até mesmo inferno seriam invenções destinadas a manipular, causar medo e manter os fiéis sob domínio. À primeira vista, esse raciocínio parece plausível, afinal, é verdade que instituições ao longo da história usaram a religião de forma distorcida para obter poder político, social ou econômico. Porém, confundir o mau uso de algo com essência verdadeira desse algo é um erro lógico grave. Seria o mesmo que culpar a ciência pelas bombas atômicas ou pela manipulação genética antiética, quando na verdade o problema está no uso humano e não na ciência em si. Vamos observar aqui o argumento da ateia Aline Câmara sobre essa questão e depois vamos argumentar em cima do vídeo que ela fez. Aqui tem alguns pontos equivocados que a gente vai explicar melhor e, no caso, refutar esse tipo de pensamento ateísta. Observe o vídeo a seguir. Sem o medo, as pessoas adorariam a Deus? Já parou para pensar que as pessoas não seguem a Deus por amor, mas sim por medo? Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, medo de não ser abençoado, medo de decepcionar. É sempre o medo como pano de fundo. Desde pequenos, nós somos ensinados que se não obedecermos a Deus, nós seremos punidos. Se questionarmos, seremos rebeldes. Se nós errarmos, seremos castigados. O problema é que esse tipo de crença não só te aprisiona, como também te traumatiza. Pensa no seguinte, o que acontece com uma criança que cresce sendo ameaçado o tempo inteiro? Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não obedecer, você vai ficar de castigo. Se errar, vai ser punida. Essa criança, ela não aprende valores, ela aprende a temer a punição. Agora imagina essa mesma lógica aplicada à espiritualidade. O cristianismo vende a ideia de um Deus amoroso, mas esse amor vem sempre acompanhado de um aviso. Se você não me amar de volta e não me obedecer, você vai sofrer por toda a eternidade. Isso não é amor, é coerção. O medo do inferno é uma das ferramentas mais poderosas para manter as pessoas presas na religião. Se você acredita que existe um lugar de tortura eterna reservado para quem duvida, fica muito mais difícil questionar. É um medo que paralisa, que faz as pessoas obedecerem sem pensar, sem refletir. E a religião se aproveita disso. O problema é que viver sob essa lógica gera ansiedade, culpa e vergonha. O medo de desagradar a Deus faz com que as pessoas se sintam inadequadas o tempo todo. Elas se policiam a cada pensamento, em cada desejo, cada atitude. Muitas desenvolvem transtorno como ansiedade religiosa, depressão e até fobias. Outras se tornam extremamente rígidas consigo mesmas e com os outros também, porque elas acreditam que o mundo todo precisa seguir as mesmas regras para evitar a ira de Deus. E sabe o que é mais irônico? Esse medo não é natural. Ele foi ensinado. Ninguém nasce com medo do inferno. Esse temor, esse terror todo é implantado desde a infância, quando as crianças ainda não têm capacidade de discernir o que é real ou o que é simbólico. É um tipo de abuso psicológico que marca profundamente a psique. E não é à toa que muitas pessoas que saem da religião passam anos lidando com traumas. É como um ex-prisioneiro que ainda sente medo do seu carcereiro mesmo depois de estar livre. A grande questão é: faz sentido seguir algo só por medo? Um Deus que só é obedecido sob ameaça é no mínimo um tirano. E uma religião que precisa implementar terror para se manter não está preocupada com a verdade, mas sim com controle. Se libertar desse medo é o primeiro passo para viver sem culpa, sem ansiedade e sem essa sensação de estar sempre pisando em ovos diante de uma entidade invisível que só está ali para te julgar. Não precisa ter medo do castigo divino. O inferno não. E sabe o que é mais irônico? Esse medo, ele não é natural. Ele foi ensinado. Ninguém nasce com medo do inferno. Esse terror é implantado desde a infância, quando as crianças ainda não têm capacidade de discernir o que é real do simbólico. É um tipo de abuso psicológico que marca profundamente a psique. Não é à toa que muitas pessoas que saem da religião passam anos lidando com traumas. É como um ex-prisioneiro que ainda sente medo do seu carcereiro mesmo depois de estar livre. A grande questão é:
Faz sentido seguir algo só por medo? Um Deus que só é obedecido sob ameaça é no mínimo um tirano. É uma religião que precisa implementar terror para se manter, porque ela não está preocupada com a verdade, mas com controle. Se libertar desse medo é o primeiro passo para viver sem culpa, sem ansiedade e sem a sensação de estar sempre pisando em ovos diante de uma entidade invisível que só está ali para te julgar. Não precisa ter medo do castigo divino. O inferno não existe fora da sua mente, mas enquanto o medo controlar os seus pensamentos, você vai continuar vivendo nele. Participe da minha imersão A Chave Mestra. O link está lá na bio. Te aguardo. A ideia de certo e errado não foi criada pelo cristianismo. É bom entender bem essa questão, a gente vai explicar aqui agora neste vídeo que muitos acabam confundindo. O primeiro equívoco do argumento ateísta é pensar que o cristianismo inventou a noção de certo e errado. Muito antes de Cristo, sociedades já tinham códigos de conduta, leis e padrões morais. O Código de Hammurabi, por exemplo, na antiga Babilônia, já trazia normas de justiça e punição. O que o cristianismo fez é dar fundamento e sentido à moralidade. Em vez de ser apenas um conjunto de regras arbitrárias criadas por governantes, a moral cristã se baseia no caráter de Deus, que é santo, justo e amoroso. Ou seja, o certo e o errado não são invenções humanas para manipular, porém, reflexo de uma ordem moral objetiva. Se rejeitarmos essa base, o que resta é o relativismo moral. Cada pessoa ou sociedade define por conta própria o que é certo e errado. Isso já foi tentado muitas vezes na história e gerou consequências trágicas. Regimes totalitários, genocídios e ideologias que destruíram milhões de vidas. O conceito de pecado não é manipulação, mas diagnóstico da realidade humana. Essa aqui é a grande diferença, que alguns ateus parecem não querer entender. Não sei se propositalmente ou por questão de limitações. Mas vamos lá. Outro ponto importante, o cristianismo não apresenta o pecado como uma ferramenta de opressão, mas como uma realidade existencial. Basta olhar para o mundo ao redor: corrupção, violência, egoísmo, injustiça, mentiras, vícios, exploração do próximo. Ninguém pode negar que o ser humano tem falhas profundas. Chamar isso de pecado não é manipulação, porém, uma forma de nomear e diagnosticar aquilo que todos vivemos e sentimos. O cristianismo vai além. Ele não apenas aponta o problema, mas também oferece a solução por meio de Cristo. A mensagem não é de terror, mas de esperança. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Se fosse apenas manipulação, porque o cristianismo traria a mensagem do perdão gratuito, seria mais lógico que criasse um sistema de controle rígido e fechado. Porém, ao contrário, o cristianismo anuncia liberdade e reconciliação com Deus. Tantas pessoas que abandonaram a religião continuam sofrendo dos mesmos problemas. Por que a culpa persistia? Por que o medo não passava? Por que a sensação de inadequação continuava lá mesmo anos depois? A resposta convencional era sempre a mesma: é porque você ainda não se libertou completamente. Como se o problema fosse uma falha sua, uma fraqueza, uma incapacidade de cortar os laços de vez. Mas quanto mais eu observava, mais eu percebia que tinha uma coisa muito mais profunda acontecendo. Não era uma questão de força de vontade ou de tempo, era uma questão de estrutura psíquica. Eu comecei a notar padrões, pessoas que nunca mais pisaram numa igreja, que rejeitavam completamente a ideia de Deus, que se diziam totalmente livres da religião, mas que ainda sentiam, agiam e pensavam seguindo exatamente os mesmos padrões religiosos. Ateus que sentiam culpa ao sentir prazer sexual, agnósticos que temiam ser castigados quando algo dava errado, ex-religiosos que não conseguiam se livrar da sensação de estarem sendo constantemente observados e julgados, cheios de moralidade e preconceito religioso. Foi aí que
que a ficha caiu. A religião não precisa estar presente conscientemente para continuar operando. Ela se transforma em algo mais sutil, mais profundo, mais difícil de detectar. Ela se torna a crença da crença. A crença da crença é o conjunto de valores, comandos e padrões de pensamentos que foram implantados pela religião, mas que agora elas operam de forma autônoma, sem precisar do rótulo religioso. É como se a religião tivesse instalado um software na mente. Você pode deletar o ícone da área de trabalho, mas o programa ele continua rodando em segundo plano, consumindo recursos, interferindo em outros programas, determinando o que pode e o que não pode ser processado. Outro ponto importante é sobre a questão do inferno, que foi muito argumentado nos vídeos da Elaine Câmara. A gente fala aqui que o inferno não é um instrumento de medo, mas consequência da liberdade. Essa é a grande diferença. Tanto Elaine Souza como a Aline Câmara fizeram alguns vídeos falando sobre essa questão do medo do inferno, sobre a questão da manipulação das religiões. A crítica de que o inferno foi inventado para aterrorizar também se baseia em uma visão superficial. O cristianismo ensina que Deus concedeu ao ser humano algo precioso, o livre-arbítrio. Cada pessoa pode escolher se deseja viver em comunhão com Deus ou se prefere rejeitá-lo. O inferno, portanto, não é uma arma de medo, mas a consequência lógica da escolha humana. Se Deus respeita a nossa liberdade, Ele não pode forçar ninguém a viver em sua presença eterna. O inferno é, antes de tudo, a ausência definitiva de Deus, escolhida por aqueles que o rejeitam. Além disso, a mensagem cristã não é centrada no inferno, mas no céu. Não é baseada em terror, mas em amor. Jesus não pregava apenas sobre condenação, mas sobre vida abundante, reconciliação, perdão e graça. O foco não está em amedrontar, mas em oferecer salvação. Ou seja, o cristianismo não oprime, mas liberta. Um ponto que refuta completamente essa ideia de manipulação é o impacto histórico do cristianismo. Longe de ser apenas um instrumento de dominação, ele foi a base para muitos avanços da civilização, os direitos humanos, o fim da escravidão em várias nações, a valorização da dignidade da mulher, a criação de hospitais, universidades e movimentos sociais. A fé cristã transformou vidas e sociedades inteiras não por meio de opressão, mas pelo anúncio da dignidade de cada ser humano, criado à imagem de Deus. Se fosse apenas manipulação, como explicar a coragem de milhões de cristãos que preferiram morrer como mártires em vez de negar sua fé? O argumento ateísta de que o cristianismo é apenas uma ferramenta de controle ignora a profundidade e a essência da fé cristã. O certo e o errado não são invenções humanas para manipular, porém reflexo de uma ordem moral objetiva. O pecado não é uma imposição de culpa, mas um diagnóstico realista da condição humana. O inferno não é uma ameaça arbitrária, mas consequência da liberdade que Deus nos concede. O cristianismo não prende as pessoas pelo medo, mas as liberta pelo amor. A verdadeira mensagem não é de terror, mas de esperança, reconciliação e vida nova em Cristo. Por isso, a ideia de que o cristianismo é apenas manipulação é superficial e equivocada. Uma leitura rasa que não resiste a uma análise mais profunda. O pecado sexual, ele tem um poder destrutivo que você não tem ideia. Você não tem ideia do inferno que é o pecado sexual. O tormento que traz. Pessoas que estão envolvidas, que foi o texto que o pastor Danilo abriu, com o pecado sexual, estão como um boi a caminho do matadouro. Salomão diz que é assim que é tratado o homem e a mulher envolvidos nisso, como um boi a caminho do matadouro. Atiraria alguém fogo no seio sem que se queimar? Ou seja, aquele que faz essas coisas acha que vai ficar inocente. É um poder destruidor. A Bíblia diz que está fora de si quem faz isso. Só aquele que quer o seu próprio mal é que se envolve em pecados de conotação sexual. Ela é a causa do juízo de Deus sobre vidas.
destruição de lares, é causa de gente se desviar da fé, causa de depressão. Ela é a causa de pessoas comprometerem os seus trabalhos. Não há precedentes para o estrago que essa praga faz. A verdade liberta e o evangelho é libertação dos pecados e vícios. Muitas vezes o cristianismo é mal compreendido como um conjunto de regras que aprisionam ou limitam a liberdade humana. No entanto, essa visão distorcida ignora o coração do evangelho. A libertação, Jesus Cristo, não veio ao mundo para aprisionar, mas para libertar. E essa liberdade é profunda, transformadora e eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas palavras de Jesus revelam o propósito de sua missão: libertar o ser humano da escravidão do pecado. Pecados e vícios não são apenas erros morais ou hábitos prejudiciais. Eles são correntes invisíveis que amarram a alma, destroem relacionamentos, arruinam vidas e afastam as pessoas de Deus e do seu propósito. O Evangelho não chega para oprimir, mas para quebrar essas correntes. Ao aceitar a mensagem de Cristo, o ser humano encontra não apenas perdão, mas poder para vencer aquilo que antes o dominava. O vício que parecia incontrolável, a culpa que pesava no coração, o comportamento autodestrutivo que parecia ser parte da identidade, tudo isso pode ser transformado pela graça de Deus. Cristianismo é liberdade. Liberdade de viver sem medo, de andar na luz, de ser quem Deus criou você para ser. Cristo não oferece uma prisão religiosa, ele oferece uma vida nova. Não é sobre tentar ser perfeito para merecer o amor de Deus, mas permitir que esse amor transforme o coração de dentro para fora. Através do Espírito Santo, o cristão é capacitado a abandonar velhos hábitos e viver em novidade de vida. Isso não significa que a luta desaparece, mas que agora há poder para resistir, a esperança de mudança e a comunhão com o Deus que salva, restaura e liberta. O Evangelho é uma boa notícia para quem está cansado de carregar o peso do pecado, para quem deseja ser livre de verdade. Em Cristo não há escravidão religiosa, mas liberdade para viver com propósito, alegria e plenitude. Eu sofro, eu luto com problemas na imoralidade, de imoralidade. Eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com cobiça, eu tenho problema com masturbação, eu tenho problema com lascívia, eu tenho problema com imoralidade. Pastor, eu tenho problema com ira, sou irada, possessiva, briguenta, irado, descontrolável, tenho raiva, ódio, rancor. Meu Deus, pastor, como é que eu lido com isso? Pastor, o meu problema não é. O meu problema é que eu sou um desequilibrado emocionalmente. Eu tô rindo, outra hora eu tô chorando, eu grito, eu berro, eu choro. Eu sou descontrolado, eu não tenho domínio sobre minhas emoções. Eu choro, rio, grito, sou desse jeito. Desequilíbrio emocional, sou uma pessoa compulsiva. Pastor, eu sou ansioso, afoito. Eu estou procurando o Senhor para dizer como eu venço a ansiedade. Tenho ansiedade, sou afoito, ansioso, me revolvo na cama, não consigo esperar, eu tenho ansiedade. Pastor, eu tenho muito problema com desânimo. Sempre estou abatido, prostrado, muito desanimado. Eu tenho com tristeza. Tenho problema, de vez em quando eu sou pego por uma tristeza aguda. Eu é impulsividade, pastor. Eu falo primeiro, depois penso. Como eu lido com isso? Eu que tenho uma delas, eu que tenho duas do que o senhor citou, eu que tenho todas. Eu vivo tendo distúrbios psicológicos, emocionais, transtornos, desequilíbrios, pulsões, compulsões, enfim, uma guerra interna, emocional, psicológica, conflitos espirituais, e vão fazendo com que a minha vida oscile. A liberdade que o Evangelho oferece é interior, não imposição externa.
A verdadeira mensagem do Evangelho não é baseada em coesão, mas em convite. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, ele dizia: se alguém quer vir após mim. O Evangelho é um chamado à liberdade interior, uma libertação da escravidão do pecado, do egoísmo, do vazio existencial e dos vícios que destroem a alma. A ideia de que seguir a Cristo é ser escravo ignora a realidade de que todos servimos a algo, sejam desejos, ideologias, vícios, avareza, aprovação social ou orgulho. A verdadeira questão não é se você é escravo, mas do que você é escravo. O Evangelho propõe uma troca, deixar a escravidão autodestrutiva do pecado para encontrar liberdade na verdade e no amor de Deus. O cristianismo promove autonomia consciente e não controle cego. Ao contrário da caricatura de uma religião opressiva, o cristianismo bíblico valoriza a razão, a consciência e a escolha. A fé cristã sempre teve uma forte tradição de reflexão filosófica, educação e liberdade moral. A Bíblia convida o ser humano a amar a Deus com todo o coração, alma, força e mente. Isso envolve razão, decisão e desejo e não manipulação. Além disso, a fé cristã não é uma prisão de regras, ela é uma relação de amor e, como todo amor verdadeiro, ele só é possível com liberdade. Deus não quer robôs religiosos, mas filhos livres. A fé verdadeira, a escravidão, é do pecado e não do Evangelho. O argumento ateísta costuma partir de uma visão materialista e individualista da liberdade. Ser livre é fazer o que quer, mas essa definição não resiste à realidade. Muitas vezes, fazer o que quer nos leva a vícios, destruição emocional, relacionamentos quebrados e vazio, e liberdade sem verdade é ilusão. Historicamente, o cristianismo tem sido uma força de libertação e dignidade humana. Escolas, hospitais, movimentos de abolição da escravatura, defesa dos pobres, lutas por justiça, tudo isso foi em grande parte impulsionado por pessoas de fé. Além disso, milhões de testemunhos ao redor do mundo mostraram pessoas sendo libertas de vícios, depressão, ódio e desespero ao encontrarem nova vida em Cristo. A afirmação de que o Evangelho escraviza é, na verdade, uma leitura superficial e equivocada da fé cristã. O que o Evangelho faz é oferecer uma libertação real, profunda e duradoura, não baseada em ilusão, mas na verdade que transforma. Ele não tira a liberdade, ele a revela em sua forma mais autêntica, viver conforme fomos criados para viver livres em Cristo. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha entendido essa questão equivocada e superficial do argumento de alguns ateus na internet sobre a religião. Pesquise, não acreditem em tudo que escutam na internet. Questione os meus argumentos, o meu vídeo aqui. Faça uma análise se isso faz sentido. Porém, a gente vê que muitos ateus aí, militantes ateus, se espalham pelas redes sociais, pelas internet e falam um monte de coisas com premissas totalmente equivocadas, ignorando fatores históricos, econômicos, sociais, religiosos, contextos. Tudo isso eles ignoram para pregar uma pseudo-verdade, no caso, uma mentira mesmo, que acaba enganando muitos jovens que não têm muito conhecimento ainda sobre essas questões do Evangelho, da Bíblia, de religião, de sociologia. Tudo isso acaba enganando as pessoas, e as pessoas entram nesse rumo que está tendo aí na internet, essa massa da manipulação, da militância neo-ateísta. Que você possa entender e compreender essa questão para não cair nesses erros e nesses enganos que vai te levar, no caso, à ignorância. Que Deus possa abençoar todos vocês grandemente. Se inscreve em nosso canal, faz uma visita. Aí na tela está passando as thumbnails e os vídeos que a gente tem aqui no nosso canal. Ainda é um canal pequeno, mas a gente vai trazer muito essa questão de apologética da fé cristã, sobre ateísmo e outros assuntos relevantes. Então não perde tempo, se inscreve em nosso canal, que a gente vai trazer vários argumentos e vários vídeos aqui para a gente poder debater por cima e questionar, certo?
Chegamos ao final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para receber todos os novos lançamentos. Você que ficou até o final do vídeo, eu agradeço, pois é muito importante para a retenção do nosso vídeo para o YouTube entender que você gostou do vídeo e possa distribuir para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.